que realmente estava em jogo naquele momento? O que os reformadores buscavam? O que estava em jogo na reforma era, eu diria, a própria essência do evangelho. O evangelho que vinha sendo ensinado pela igreja dominante, que era a igreja romana, era um evangelho totalmente distante daquilo que tinha sido ensinado na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos e, consequentemente, na igreja dos primeiros 4 séculos, principalmente. Havia um declínio moral na igreja romana, um declínio espiritual, a simonia, que era a venda de cargos nas igrejas sendo praticada, venda de indulgências. A figura papal estava totalmente em declínio também, em descrédito na sociedade. Um outro fator que é significativo é que há pouco tempo antes da reforma havia tido alguns problemas internos na igreja romana. Nós tínhamos um papa em Roma, outro papa em Avignon, que é uma cidade da França. Chegou uma época que teve 3 papas. Então a igreja estava em descrédito, a igreja romana. Portanto, o que estava em jogo na reforma protestante, pastor Daniel, professor Felipe e ouvintes, era o próprio evangelho em si, o evangelho da verdade, a palavra de Deus, pregada de uma maneira simples, pura e honesta. É essa forma como eu enxergo o que estava em jogo na reforma protestante. Às vezes a gente vê a discussão de que, na verdade, ele quis fazer uma igreja, ele quis dividir, ele quis... Foi essa mesma a intenção, o pastor Antônio, de Lutero? Ótima colocação. Sem dúvidas, o Lutero não pretendia inicialmente criar uma nova igreja. O que ele queria era resgatar a essência do evangelho. O Timothy George, num livro chamado Teologia dos Reformadores, ele diz que a reforma protestante é uma reforma agostiniana. Portanto, a gente tem aí o Agostinho influenciando os principais reformadores, o João Calvino, os pré-reformadores também, o John Hus e outros mais. Mas o que o Lutero pretendia era um retorno à igreja do Senhor, que sem dúvidas não era aquela igreja que nós tínhamos ali em 1517, por exemplo. O professor Felipe colocou uma questão muito interessante de toda a situação do contexto social ali da Alemanha. As nações-estado estavam surgindo nesse momento, nesse período da história. Portanto, as nações, principalmente a Alemanha, eles se sentiam espoliados, ou, usando uma outra palavra, eles se sentiam roubados, porque as indulgências eram vendidas ali na Alemanha, e o dinheiro ia para onde? Lá para a construção da Basílica de São Pedro, na cidade de Roma, na Itália. Portanto, a nobreza da Alemanha estava se sentindo roubada e espoliada. Não à toa, muitos príncipes e poderosos daquela época apoiaram também a reforma, não necessariamente por aderirem à questão religiosa, mas é porque tinha um contexto político naquele momento que favoreceu, como o professor Felipe colocou, que a reforma fosse realizada. O Johann Tetzel ficou tão poderoso com a venda de indulgências, né? E depois, quando veio o Concílio de Trento, eles meio que falaram, não, ele fez meio que por conta própria. Exatamente. E o que é interessante é como naqueles filmes que a gente vê, tipo 007, Missão Impossível, olha... Se você for pego, nós vamos ter que negar que essa operação existiu. Tipo, era mais ou menos assim. E o que é engraçado acerca do John Tetzel é que ele foi um cara assim, extremamente sagaz nessa tarefa de ludibriar o povo e se utilizar de uma técnica do medo para conseguir que o povo pagasse essas indulgências, que era o perdão pelo pecado. E o próprio movimento de contra-reforma que surgiu, a Igreja Católica se articulou para tentar frear a reforma no mundo e surgiu então a Contra-Reforma, que previa uma série de medidas, missões, enfim. E uma das medidas adotadas na Contra-Reforma foi a proibição da cobrança das indulgências. Ou seja, houve um reconhecimento de que esse fator das indulgências foi um equívoco. E é claro que eles não esperavam que o Lutero ia se utilizar das indulgências para escrever as 95 teses, que foi uma reação dele contra as indulgências. Mas, em setembro de 1517, o Lutero publicou 97 teses contra os teólogos escolásticos.
que era uma corrente muito... Mais latino. Isso, uma corrente muito clássica da Idade Média, enfim. Então, tiveram esses outros antecedentes também. Mas 1517 acaba sendo o evento mais significativo por causa de toda a Revolução. Mas eu diria que também teve a Dieta de Worms, em 1521, que também foi muito significativa para a Reforma Protestante. Exato. O Johann Tetzel lá trabalhar a teologia do medo, né, para vender as indulgências, conseguir captar mais consumidores, né, não adoradores, mas temos isso ainda hoje? Com certeza, Pastor Daniel, infelizmente. Infelizmente, a fé é algo extremamente sério, é algo que o Senhor planta no nosso coração, mas existem muitos pregadores, alguns que se dizem pastores, que estão mercadejando a fé, que estão trabalhando justamente numa teologia do medo, numa teologia que instiga uma questão de salvação, que era o que o John Tetzel fazia, envolvia a questão de purgatório, e muitas pessoas se aproveitam de toda essa questão de uma fé genuína, de pessoas às vezes simples, sem muita instrução, sem um conhecimento teológico, mas que tem uma fé verdadeira, e essas pessoas, esses líderes, enfim, se aproveitam dessa nobreza dessas pessoas para conseguirem dinheiro. Essas pessoas são os verdadeiros mercadores da fé. São pessoas que trabalham com a fé e olham a fé não como um presente, um dom de Deus, mas olham a fé como uma possibilidade de mercado, digamos assim. Puder citar um pouquinho os 5 solas e o que eles, né, trouxeram e trazem para nós, né, a essência. O Franklin Ferreira tem um livro, eu vou pesquisar o nome desse livro, e ele traz a história dos 5 solas, de como eles foram confeccionados. É um livro muito interessante dele, de teologia também. Já vou olhar o nome aqui, me fugiu da memória, mas a hora que eu ver aqui eu já respondo. Veja bem, os 5 solas, eles são uma síntese da essência do Evangelho. O Augusto Nicodemos diz que os 5 solas são uma referência a como o homem pode ser salvo. Portanto, os 5 solas, na visão de Nicodemos, cai mais para esse lado soteriológico. É uma possibilidade viável. Veja bem, eu citaria aqui os solos Christus, porque na época da Reforma Protestante, Pastor Daniel, Professor Felipe, a Igreja Romana, ela tinha um termo em que ela dizia que a graça ou a justificação, ela era algo infundido no cristão por meio da obediência aos sacramentos. Portanto, uma pessoa era justificada por meio dessa infusão, dessa justiça de Deus. Essa era a visão católica. Portanto, a salvação de uma pessoa estava diretamente atrelada à capacidade dela obedecer ao Senhor. Nós estamos falando aí de uma forma de salvação meio sinergista. Os 5 solas são uma divisão ou um corte nesse tipo de pensamento. E esse é o pensamento da Igreja Romana até hoje, essa infusão da graça por meio dos 7 sacramentos. Primeiro, que só existem 2 sacramentos verdadeiros. E nenhuma pessoa pode ser salva senão através da justiça que Cristo realizou por meio de seu sacrifício eficaz aqui na terra. Portanto, a maneira como nós somos salvos é somente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor derrama graça sobre nós por meio do seu único Filho, seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que impactos sociais a gente poderia destacar que a reforma contribuiu aí? Perfeito. Veja bem, é importante a gente lembrar que a Renascença foi um movimento que mudou a mentalidade do homem medieval. O homem medieval ele tinha uma forma de pensar. De certa forma, a Igreja Romana cercava e cerceava toda tentativa de pensamento. A Renascença foi um retorno aos clássicos da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante. Então, a Renascença foi importante nesse contexto da Reforma, por quê? Porque permitiu ao homem que estava saindo do período medieval pensar de uma maneira diferente, certo? E nesse contexto, seguindo a sua pergunta, nós temos uma série de transformações sociais,
advindas da reforma. Primeiro, a questão das faculdades já existiam na época da Idade Média, mas a reforma protestante foi quem permitiu com que as crianças tivessem acesso à escola, com o Martinho Lutero e principalmente o Melanchthon comandando isso na Alemanha, e permitiu também a popularização das faculdades, que naquela época era basicamente teologia e direito. Eram os dois cursos que existiam naquele período. A partir disso, a questão da alfabetização também na Alemanha foi muito importante, porque o Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele descobriu que alguns dizem 95% de taxa de analfabetismo na sociedade alemã. Então, fazendo isso, ele automaticamente traduziu a Bíblia e já começou a ensinar o povo a ler. Ou seja, a Bíblia na língua vernácula, não somente no latim, como a gente tinha. E a partir daí, a reforma foi se espalhando e foi transformando várias outras camadas da sociedade. Essa é apenas uma das áreas em que a reforma conseguiu afetar positivamente. Passou dizendo que muito do dialeto hoje, da língua alemã, tem muito contribuição de Lutero, né? O Jonas Madureira, ele fez acho que um doutorado sanduíche na Alemanha, e numa das aulas, a professora lá da universidade perguntou, tinha várias pessoas de várias nacionalidades, espanhol, português, australiano, uma coisa assim, e perguntaram qual foi o livro mais importante, um dos livros mais importantes para o seu povo na sua língua. Aí um lá disse, foi o Shakespeare, com Hamlet, Romeu e Julieta. Outro, foi tal livro. Quando chegou no alemão, disseram, olha, foi o Martinho Lutero ao traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Então ali a ideia é que o Martinho Lutero, ele quase que funda ali uma espécie de gramática mais formal da língua alemã, que é vigente até os tempos de hoje. Lá de 1517 é vigente até os tempos de hoje. Então, olha só o tamanho do impacto. É um impacto que excede o campo eclesiástico / religioso, né? Que alcança aí o campo semântico, o campo de literatura também, né? Que é talvez como muitas pessoas da área de literatura alemã enxergam a tradução do Lutero do Novo Testamento para a língua alemã. Então, isso é muito importante. O que vocês acham que falta aí, essa falta de busca aí? Não há avivamento genuíno sem uma busca ou um retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da verdade do Senhor, é a revelação de Deus para nós. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, eu penso que essa dificuldade das pessoas de lerem, de buscarem a Bíblia, às vezes é também por conta de toda a facilidade que nós temos. A gente tem relatos de pessoas perseguidas aí na antiga União Soviética, nos anos 50, 60, que passaram 10, 15 anos com um pedaço de um versículo da Bíblia, lendo aquilo todo dia e se deleitando, porque as Bíblias eram queimadas. E eu acho realmente uma grande pena nós ostentarmos tanto, por exemplo, o sola escritura, mas a gente se distanciar tanto da vivência. Veja bem, o sola escritura é bíblico, não tenho dúvidas. Os reformadores cunharam esse termo e ele é essencial para essa compreensão de todo o ideal da reforma. Mas isso não pode ser só um lema, ou uma frase, ou um quadro que a gente pendura no quarto e olha lá, sola escritura, que legal. Não, sola escritura é algo que tem que ser vivido e não apenas um lema a ser ostentado ou citado uma vez por ano, coisa do tipo. Não, a Bíblia, a reforma a gente comemora aí uma vez ao ano, 30 de outubro, mas a Bíblia é um dever diário de todo cristão. O que a gente pode destacar como legado? O que a reforma ainda fala para nós hoje em dia? Perfeito. Só para o nome do livro que eu citei do Franklin Ferreira é Pilares da Fé. Olha só. Lá ele mostra um pouco de toda a história do desenvolvimento dos 5 solas. Importante. O pastor Daniel, pergunta muito importante, oportuna. Nós que somos reformados, nós precisamos nos voltar sempre para a reforma. Eu acho que o maior legado da reforma para nós
é fazer a gente olhar para toda a história de homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno Simons e outros, e toda a paixão, amor verdadeiro e genuíno deles pela palavra do Senhor, esse zelo que eles tiveram para com a palavra do Senhor. Muito se fala de Calvino. O João Calvino, ele enviou missionários para várias partes do mundo. Ele foi antes de mais nada, ele foi um grande teólogo, escreveu as Institutas, mas o João Calvino me ensina muito com a sua história esse zelo pastoral. O João Calvino era um pastor. Antes de ser ter sido um grande teólogo, ele foi um grande pastor. Cuidava de ovelhas, pastoreou uma igreja numa cidade que, quando ele chegou lá, a cidade estava virada, literalmente, corrupção, problemas, vandalismo, estava virada a Genebra de Calvino. O Senhor manda ele para lá, ele chega lá, começa a revolucionar a cidade, enfim. Então, esse legado da Reforma me mostra todo o amor e zelo de homens como João Calvino e Martim Lutero para com a obra do Senhor, toda a sua doação. Eu que sou pastor, você também, professor Felipe também diretamente envolvido na obra. Esse amor pelas almas, esse amor para com a obra de Deus, para com a casa de Deus, esse zelo. Então, acho que esse é o maior legado da Reforma. Eu acredito que é muito importante a gente sempre sondar o nosso coração. E, claro, a Bíblia, sola a Escritura, mas esses exemplos desses homens de fé que são muito significativos para nós hoje, que também somos pastores, e olharmos para o exemplo deles que viveram 500 anos antes de nós, mas que o exemplo deles ainda fala aos nossos corações nos dias atuais. Tudo que eu faço deve redundar em glória a Deus, né? Então eu acho também que a Reforma ela fala nisso, né? Muito importante realmente os reformadores, eles eram pastores. Lutero, Calvino, Zwinglio, eram homens que tinham esse desejo pela palavra de Deus, esse zelo pastoral, e eram homens que, claro, tinham muito conhecimento. O Lutero era doutor em teologia, doutor em divindade. O Zwinglio, que foi um reformador de Zurique, o Ulrich Zwinglio, ele era muito bom em grego, extremamente hábil no grego, e ele fundou em Zurique uma escola que ele chamou de Escola de Profetas. Nessa Escola de Profetas, o Zwinglio, ele ensinava as pessoas a Bíblia expositivamente, versículo por versículo. E sabe o que ele fazia? Ele ensinava mais ali da parte da exegese de grego, e ele trazia um especialista para ensinar ali, alguns dizem, nas escadas da igreja. Ele trazia também um especialista em hebraico, que não era a área dele, para também ensinar a parte ali do hebraico, e ele ensinava em grego. Olha só, botava pessoas leigas, e ele conseguia trazer e diminuir essa distância entre ele, que era um exegeta, era extremamente conhecedor do grego, e um camponês. Esse é o legado da Reforma. A Reforma é isso. A Reforma não é para as igrejas ficarem enchendo apenas o seu intelecto, embora a gente não negue a questão intelectual. Sim, a gente não nega o conhecimento e a importância do estudo. Mas a Reforma Protestante, o maior legado é mostrar para essas pessoas que talvez não tenham conhecimento dos grandes pastores e mestres, que elas são salvas pela mesma graça que um doutor, um mestre, um professor é salvo. É o mesmo Jesus. Ele morreu por todos aqueles que se aproximam dele. Então, acho que esse é o grande legado da Reforma. Esse equilíbrio entre um conhecimento extremamente profundo, mas essa preocupação em transmitir a verdade do Senhor para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de estudar a Bíblia como eles tiveram. Os princípios a gente poderia trazer, né, redescobrir hoje da Reforma. A teologia não faz sentido sem a prática, né, sem a vivência. Sim, do ela dia é nula. a dia, Sim. né? Então, é necessário que haja não somente uma teologia na nossa mente, mas uma prática, que os nossos pés, as nossas mãos também sejam aí instrumentos do Senhor para que a gente possa proclamar a verdade dele, né? Acho que o legado da Reforma para nós hoje é que eu acho que nós precisamos
nos voltar à igreja do Senhor de forma geral. Não é uma denominação, não é uma crítica a uma igreja, mas eu acredito que parte da igreja do Senhor precisa se voltar novamente para a palavra do Senhor, olhar de uma forma mais cautelosa, cuidadosa e zelosa para a Bíblia, e para que a gente possa aí evitar que se distancie mais para se aproximar novamente. Portanto, eu acho que o legado da reforma para nós hoje é justamente da gente poder pensar as nossas igrejas, as nossas pregações, os louvores que nós ouvimos, as orações que nós fazemos a partir de uma perspectiva. E quando a gente diz fé reformada, nós estamos falando, pelo menos esse é o meu ponto, de uma fé bíblica, de uma fé genuína. Portanto, eu acho que nós precisamos cantar melhor para a glória de Deus, pregar melhor para a glória de Deus, orar melhor para a glória de Deus e viver uma vida cristã e comunitária melhor para a glória de Deus. Acho que esse é o legado da reforma. E uma frase que eu acho que é importante para nós aqui, uma frase que você tinha perguntado, eu pensei numa frase assim para encerrar minha fala: Deus não vende amor, mas Ele derrama sem medida por graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Se vocês pudessem resumir o legado, né? Aí eu, se quiser outra frase, mas eu sei que o senhor trouxe, mas eu estava aqui, resumir o legado protestante em uma frase. Pensando assim na suficiência de Jesus, nos solos Cristos, eu diria o legado da reforma, tudo aquilo que a reforma nos ensina é que nós não precisamos e não devemos sermos o herói da nossa própria história.